Então, meus amigos, vamos começar o estudo da noite com a palavra Edson Romano. Queremos dizer boa noite a todos, com muito carinho, agradecer o convite que a casa nos faz para a gente meditar um pouquinho, para meditarmos um pouquinho sobre o tema, e fiquei muito feliz de ver tudo aquilo que vi, vendo aqui pela primeira vez. Duração das penas futuras. A gente, quando pensa no sofrimento, foi tudo que foi falado aqui, às vezes algumas coisas cantadas também, e a gente estava meditando durante o decorrer dos meus estudos em casa para poder trazer um pensamento para vocês, e a gente estava observando o que foi dito aqui. Primeiro, quando ele fala dos nossos hobbies, do pensamento dele falando daquilo que a gente mais gosta de fazer quando vem numa reencarnação e quando criança vem buscando a felicidade, né? E a gente estava pensando nessa primeira questão que me foi colocada. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Essa pergunta de Kardec é assim, jogada de uma forma que o espírito que responde, que é São Luís, traga para nós alguma coisa de base, né? E ele diz assim: Deus jamais age por capricho, e tudo no universo é regido por leis que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então a gente para pensar. Ele falou de Deus, né? Conhecer Deus, saber de Deus. Eu, durante muito tempo, antes de ser espírita, pensava em Deus, né? E achava o Deus que eu pensava, que eu aprendi, um Deus dificílimo. Ele era chamado Deus dos Exércitos, vulgarmente conhecido como Yahvé, e cognominado Jeová, que quer dizer a mesma coisa, porque na denominação que eu pertencia, nós utilizávamos esse nome, Jeová. E eu achava esse Deus, vou usar uma linguagem carioca, mais ou menos mediano, achava esse Deus cri-cri, chato. Mas era o Deus que a gente tinha na época. E quando eu me transformei em espírita, eu pego o Livro dos Espíritos, a primeira questão depois daquele estudo todo que ele dá, que é Deus. A implicância direta com o Livro dos Espíritos. Não vou ler esse livro. Que é Deus? Onde já se viu isso? Né? Então eu descobri que nós temos um problema sério de espírito. Porque aquilo que a gente acredita sendo uma verdade, nós temos dificuldade de isolá-la. Você não consegue se desfazer e você se acha dono dela. Acabou. Que é Deus? Que coisa horrorosa é essa? Deus é alguém. Olha só a prepotência do espírito, né? Se ele for alguém, a gente vai colocá-lo igual a nós, um pouco superior em sabedoria, naquilo que ele pode fazer, e eles pensam do mesmo jeito ainda. Deus tudo pode, tudo faz, qualquer coisa para ele é mole, né? E depois de um certo período de estudo, nós começamos a observar Deus através de Joana de Ângeles. Ela faz um estudo com o Divaldo que eu tive que me apaixonar. E aí eu percebi, observando a natureza, a obra divina que se movimenta sem que precise mente humana estar ali tocando para frente, empurrando ou agindo. Uma das primeiras coisas que eu descobri, ouvida, ou escutada, aprendida por Joana, ela diz assim: observe as frutas. Eu nunca ninguém pensei, quantas vezes você já observou fruta? A gente pega a fruta, descasca, lava, mete, vai lá, enfia a boca e vai embora, né? Não quer nem saber como é que foi a fruta, se é que ela faz ou deixa de fazer. Mas quando você começa a observar a fruta, você pega uma melancia. Há na melancia aproximadamente
1.200 a 1.600 carocinhos de semente, uma melancia. Aí você vai lá no Evangelho, né? 100 por uma, né? Jesus nos dá uma lição dessa. Tudo que Deus coloca para nós, Ele nunca dá por falta, Ele sempre dá por excesso. Aí você fica pensando, há fome porque há egoísmo. Nós vamos falar disso daqui mais para frente. Mas a melancia, quantas melancias você come num carocinho de melancia? E quantas plantas de melancia crescem num caroço de melancia? Então há na natureza uma forma repetitiva, né? Você planta um caroço de jaca, quantos anos você come jaca? Quem gosta de jaca, né? Porque Deus também tem isso. Ele é um garçom bacana. Ele não te dá um cardápio único, Ele te oferece uma variedade. Porque de repente ele pode achar assim, bom, aquele meu filho ali gosta mais de maçã, né? O outro gosta mais de pera, né? O outro gosta mais de banana. Mas somente dar as frutas, para que serviriam as árvores? E aí a gente vai descobrindo que tudo que Ele nos trouxe tem uma certa inteligência divina, porque Ele que fez, Ele é Deus, Ele que dá a vida. Você vai em Apóstolo Paulo, né? Ele foi claro lá para os amigos dele, Deus está em toda parte, logo está dentro de mim. Então você começa a descobrir que Ele é a força motriz que te ajuda a vencer as dificuldades. E aí você começa a perceber, né, que a fruta, ela é o alimento do homem. Mas e o homem? E o corpo do homem? 9.000 capilares temos dentro do corpo. Eu falei capilares. São 95.000 quilômetros de artérias e veias se entrelaçando, né? E a gente fica pensando, e se uma entope? Se for na área cardíaca, nós temos o neovascularismo. Uma para de agir, a outra entra em ação. Ninguém fica a pé com Deus, né? Ninguém fica no mais ou menos com Deus. Ou Deus faz ou Ele não faz. Nós é que temos dúvida. A gente fica assim, ó, será que é? Né? Nós temos esse problema. Ah, será que vai dar certo? Ele falou aqui alguma coisa de pessimismo. Diz que até o pessimismo não existe, é uma verdade. Nada foi feito para dar errado. Então a gente fica pensando em Deus e as suas leis, e você pode se considerar, como o próprio Cristo disse, uma pessoa protegida e privilegiada do planeta Terra. Ah, mas e o sofrimento? E aí é que entra um pouco das nossas elucubrações aqui, né? Se Deus é a força que nos mantém vivos, nós, já dizia lá um filósofo japonês, somos o seu pensamento. Se Deus para de pensar, a gente deixa de existir. Estou chovendo uma olhada, todo mundo sabe disso. Mas somos obras inacabadas. Quem tem que acabar esse trabalho somos nós. Aí já é fundamento. Se nós não trabalharmos em nossa direção, a gente não vai muito bem. Nós vamos ter dificuldade. Aí entra aquilo que a gente fala que é o conhece-te a ti mesmo, que às vezes a gente tem uma dificuldadezinha de se conhecer. Eu conheço uma pessoa que diz assim, não quero nem saber quem eu sou, porque eu sei que eu não sou fluxicheiro. E eu não sendo fluxicheiro, cuidado comigo, né? Me lembro até de uma história, ali na Praça Sanspena, duas senhoras conversavam, e elas estavam falando sobre isso, né? Eu me conheço. Se o ladrão passar aqui e meter a mão na minha bolsa, corro atrás dele, plantando a bolsa na cabeça dele. A outra disse para ela, mas se o ladrão passar aqui roubando a bolsa, eu desmaio, porque eu morro de medo de ladrão. Aí acabaram de falar isso, o ladrão passa e puxa a bolsa daquela que ia correr atrás dele. Aquela que ia correr atrás dele, quando ele puxou a bolsa, que ele disse assim, perdeu, né? Nesse ditado que você usa agora, perdeu, ela cai desmaiada. E a que disse que desmaiava saiu correndo atrás do ladrão e ele pegou a bolsa.
Você vê que a gente não se conhece, na verdade, né? A gente não se conhece. Aqui diz assim para o outro: você não me conhece não, hein? Cuidado, o cara não é de nada, né? Mas ele diz para a gente: você não me conhece. Só para intimidar, porque na verdade não te conheço não, mas eu quero falar com você. Aí ele treme, né? Todo mundo é assim. Então, o conhece-te a ti mesmo é um problema sério. Por quê? Porque na verdade, quando nós começamos a entender a vida, a gente começa a agir com liberdade e sente prazer na liberdade. E aí, ao invés de usar essa liberdade para o bem, a gente começa a perceber a carência do outro, a fraqueza do terceiro, a humildade do quarto, e a gente vai tomando conta. E isso me lembra um general visigodo. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Eu nunca ouvi não, mas eu estudei, está escrito lá, visigodo mesmo. Era um povo daquela antiga Itália de lá, daquelas partes de lá da Europa, e que o principal personagem foi chamado para Roma para estudar, trabalhar, aprender o malabarismo das armas no exército de Roma. E ele se esmerou tanto que ele queria ser o general de Roma. E ele ficou vaidoso porque ele se tornou um dos camaradas mais habilitados nas armas. Então ele ficou vaidoso, orgulhoso, e ele tudo podia. Só que ele era visigodo. E lá em Roma, o imperador Teodoro, na época, se eu não posso te colocar como meu general, porque eu tenho um genro que também estudou com você e tem mais direito que você de ser general. E ele se tomou de dores. O nome desse general dos visigodos é Alarico. E Alarico voltou para a terra dele, não muito longe dali, montou um exército, também não vou me demorar, montou um exército enorme, o exército dos 1000 homens. E ele, com o aprendizado que ele teve de liderança, e com as armas que ele produziu, e com tudo mais que ele aprendeu em Roma, ele montou um exército imbatível. E aquela negação que ele teve em Roma mexeu muito com o seu orgulho. E ele foi criando um ódio, foi dando força a um sentimento de ódio, que ele começou a tomar ódio da humanidade. Então, todas as cidades que ele invadia, ele matava, ele não perdoava, ele não aceitava desculpa, ele não ouvia, ele só destruía e conquistava, e angariava fundos para ele. Só o povo dele que servia. E ele fez isso em muitas cidades. Isso eu estou cortando um pouco para a gente poder ter tempo de falar sobre tudo. Eu quero somente conotar para vocês o tempo do sofrimento de uma alma. Ele fala aqui no nosso livro, a duração das penas futuras e o que nós criamos para nós para o futuro. Então vamos continuar com ele. E ele conquista até que ele chega em Roma, que já com o seu reinado empobrecido, Teodósio morre, o imperador, e a corrupção estava total, e mercenários invadiram os seus exércitos, então a força estava fraquíssima. E Honório, agora eu me lembrei o nome do genro dele, Honório, não deixa que Alarico adentre Roma, e ele diz: vou ficar sitiando Roma daqui por fora. E ele acampa em volta de Roma e não deixa nada entrar em Roma. E o pessoal, lógico, fica incomodado. O exército de Roma não aguentava com Alarico. E aí o que acontece? Começa a vir fome, e Alarico diz: olha, eu vou invadir vocês e vou destruir. E invade, e mexe com todo mundo, mas não destrói a primeira vez. E Roma se reconstrói. Ela ainda dominava o mundo, interessava para ele ser comandante de Roma, porque ele seria o comandante do mundo, e ele se achava o Senhor da Terra. Ele queria ser exatamente o Senhor da Terra. E ele sai, se afasta, deixa Roma crescer e volta de novo, sitia Roma. E ele dá o aviso: terceira e última vez. Isso não está escrito no livro.
Isso está na ideia do Edson. Terceira e última vez: vou destruir de vez e não vou perdoar crianças, velhos, templos cristãos, vou fazer tudo para acabar com Roma, porque quem tem que dirigir a terra sou eu. E naquela época, Roma locuta, causa ferida. Roma falou, está falado, e ele queria ser a palavra, a voz de Roma. Então ele ia partir para cima até que deixou o tempo passar, e lá em Roma tinha um bispo pequenininho, devia ter 1,50 m mais ou menos. Era o bispo de Hipona, chamado Agostinho. Era uma pessoa temente a Deus, conhecedora das suas leis, e era um cristão quanto mais, porque gostava dos ensinamentos do Cristo. E ele fica meditando o que fazer. E dessa vez a gente vai perder tudo, porque nossas forças são precárias contra as forças de Alarico. E ele resolve subir as montanhas, as colinas, e lá na tenda de Alarico. E ele pensa, ora, quer saber, eu vou lá. Foi embora, subiu as colinas e foi passando pelos soldados, mas os soldados viram, ele estava com a mitra de bispo, né? Não mexeram com ele, mas cuspiram, xingaram, cuspiram mesmo, sabe? Estava indo lá o cavalinho, ele diz, os soldados de Alarico cuspiam nele, e escutava-se a voz de Alarico lá de dentro da tenda: devorem-no, matem-no, arranca a cabeça desse camarada. E o pessoal tinha medo de chegar perto dele, e o soldado chegou perto de Alarico e disse: olha, você manda a gente fazer isso, de matar sacerdote dá azar, dá 7 anos de azar matar o sacerdote. E resultado, ficou Alarico do mal e Agostinho do bem, um olhando para o outro, e um tumulto. Diz que aqueles camaradas naquela época eram maus mesmo, então saía um no meio da multidão, olhava Agostinho de cima e baixo e dizia assim: você veio aqui para quê? Você não é um romano? Você quer brigar? Queria lutar de homem para homem? E ele começa a deixar-se invadir pelo pensamento do Cristo que, com os seus mensageiros em volta e percebido as suas presenças por ele, toma confiança e energia. E ele começa a pensar: ainda precisam conhecer as leis de Deus, ainda precisam conhecer de fraternidade, mas a gente precisa tocar no coração desse que é tão endurecido e odioso. E ele tenta em cima de Alarico: você precisa me ouvir. E se ajoelha aos pés de Alarico, e Alarico se espanta, e todos os que estavam ali também se espantam, nunca tinham visto aquilo. Um homem rogar, e ele: você me pede para ser piedoso? Eles não quiseram que eu fosse a voz de Roma, não tem perdão. Mas Alarico, você precisa proteger as crianças, as mulheres e os templos. Não me peça aquilo que eu não vou cumprir. Vou destruir. E você suba da minha frente. Não sei onde estou, que não consigo sacar da minha espada para decolar. Resultado: Agostinho sai e volta para Roma. Lógico que é um ataque. E um ataque bem violento, né? Mas os templos não caíram, as crianças foram salvas e as mulheres continuaram a sua vidinha, né? Séculos depois, não vamos chegar em séculos não, vamos continuar um pouquinho aí, porque ele sai dali como se tivesse sido vencido, ele perdeu a batalha, e ele vai lutar com outras cidades, mas meses depois ele desencarna, e os soldados dele desviam o curso de um rio, enterram ele no leito do rio, colocam o rio no lugar, e aqueles que souberam aonde estava o túmulo foram mortos, para que não falassem no futuro, para que não pegassem o corpo deles, patejassem, fizessem qualquer coisa nesse sentido. O orgulho de um homem reencarna tempos depois 2 vezes com lepra, porque ele descobriu a vida no plano espiritual. Para a gente não demorar muito. Ele descobriu a vida no plano espiritual.
Uma volta como Alarico II, já melhorado, tentando ajudar, mas vem mal também, fazendo um regime duro entre o povo dele. Depois ele vem encarna na França, Cardeal Richelieu, cria problemas seríssimos, cria guerras de 10 anos que tiveram prejuízo. Quando ele volta, todas as vezes que ele voltava para o plano espiritual, havia uma lembrança na cabeça dele. Por que é que eu ainda faço isso? A gente se lembra de Paulo, né? Por que aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e o que eu quero fazer, não consigo? Ou seja, aquilo que eu pretendo fazer, não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele era a mesma coisa nesse sentido. Teve 2 encarnações leprosas, e uma terceira aqui no Brasil. Seu nome é Jesus Gonçalves. E quando ele descobre que ele pode ser uma criatura diferenciada daquilo que ele era, ele faz um poema maravilhoso que eu não vou declamar agora. Primeiro que eu não decorei, e segundo que eu não sou muito bom declamador. Mas o que eu quero trazer com isso? Séculos de sofrimento. Isso nos lembra também um espírito que viveu na época do Egito, chamado Orensebe. Quem já leu aquele livro Romance de uma Rainha vai conhecê-lo muito bem. Aliás, o Brasil é celeiro desses espíritos que dão problema no passado e vem no futuro cair aqui para a gente botar ele no colo. Que bom que a gente tem colo para essa gente. Orensebe era um camarada que trabalhava em alquimia, era da parentela lá do faraó. Daqui a pouco vem o nome dele, esqueci o nome do faraó, Kelps, era da família dele, e sabia mexer com as essências. E ele era ruim, ele raptava as grandes filhas das grandes famílias, as lindas mulheres, ele conquistava com o perfume de uma rosa que só ele cultivava. Graças a Deus ninguém conhece essa rosa. Você cheirava essa rosa, você se inebriava e entrava em conflito psíquico e entrava em transe e pronto. Ele raptava por vontade própria da criatura porque estava sob a ação desse veneno. E ele fez isso durante muito tempo. E aí, quando descobriram, tentaram destruí-lo. E ele conseguiu se vampirizar. Ele percebeu que ele, se alimentando do sangue humano, ele mantinha o perispírito vivo. Ele foi emparedado. Bom, para a gente não ir muito longe, ele foi conseguir eliminar aquele corpo, separar aquele corpo problemático do espírito, para que ele pudesse entender de vida. Só que não se diz quais foram as encarnações dele depois disso. Mas apareceu aqui no Brasil, eu não sei se o Gilberto conheceu, Jerônimo Mendonça. Pessoalmente. Era por isso que eu falei de você. Você devia ter conhecido ele pessoalmente. A história dessa criatura era uma história maravilhosa. Jerônimo Mendonça foi o cara mais engraçado que eu já conheci. Ele era engraçadíssimo. Eu conheci o Aurino, mas não sei se foi o caso dele também, que ele tinha que andar com um saco de 30 quilos de areia no peito para aliviar as dores, né? Alguém perguntou a ele, engraçado, né? Ele gostava muito de mulher, é natural dos homens, mas ele é excessivo, e só em volta dele só vivia mulher. Eu digo, eu feio para chuchu, camarada, como é? Não se mete nisso não, que isso é coisa do passado. Ele dizia isso, né? Ele era muito engraçado. E ele tinha uma professora que adorava, ele lia para ele, porque ele sofria demais. Aos 17 anos, ele encurvou, criou um reumatismo tão difícil nos ossos, porque ele tinha feito muita maldade. E ele foi colocado numa cadeira, a cadeira não serviu, fizeram uma cama, e foi a criatura mais dedicada à causa que eu já conheci. Aliás, foi o único cara que teve pedido do Roberto Carlos de pedir dinheiro, né? Aliás, ele precisou pedir. Quando o Roberto viu ele na cadeira, ele disse assim, quanto é que tu quer? E mandou lá, parece que na época foi 1 milhão que ele ganhou, é isso mesmo? E o Jerônimo Mendonça tinha lances engraçadíssimos, tipo assim, ele foi de manhã, porque ele gostava de sair com a pessoa empurrando ele, para ir comprar as coisas, ele não pedia para alguém comprar para ele, ele ia na padaria de manhã, chegava de manhã na padaria, meu pãozinho, aí tinha uma senhora do lado, aí o camarada foi fazer uma mexida lá, fazer uma manobra com a cama, esbarrou nele, né, nela.
Aí ela saiu fora e tal. Quando foi lá por volta de, sei lá, 10 horas, 11 horas da manhã, precisou de linha para costurar, que não tinha linha. Aí ele virou-se para a pessoa que empurrava e disse assim: vamos lá no armarinho? Chegaram lá no armarinho, estava bem uma senhora lá, esbarrou nela de novo. Ela olhou meio chateada. Tudo bem. Na cidade dele, eu me esqueci o nome da cidade. Ituiutaba, isso aí, obrigado. Foi por isso que foi bom você entrar na linha. O cinema lá, o cinema era a partir das 3 horas da tarde. E ele resolveu naquele dia ir ao cinema. Vamos ao cinema? Mas chegando, vamos ao cinema. Foram lá para o cinema. Quando chegou, eles entraram tudo escuro, ele dá uma esbarrada numa pessoa. Aí a senhora olha para ele: mas é você de novo? Se todo lugar que eu vou você me esbarra. Aí ele não tinha que falar, né? Mas a senhora não para em casa, hein? Toda vez ele encontrava em algum lugar, ele não tinha o que dizer, né? Mas a senhora não para em casa. Então, a gente vai observando que essas criaturas, eles fizeram o errado e eles mesmos pediram no plano espiritual para retornarem, e eles deram a causa, a dor da vida deles. Esse alarico foi um caso desse. Tem o outro também, que Camilo Castelo Branco, foi o Mário Sobral, amigo dele. Quem já leu Memória de um Suicida? Quem ainda não leu pode aproveitar. Tem uma história do Mário Sobral lá, que ele pede para reencarnar mutilado. Ele tinha estrangulado uma mulher, e aquilo estava demais na cabeça dele, né? E ele pede, e ele vem, e a mãe que o tem o rejeita. Ele vai para outra mãe, vai para a mãe que era a mulher que ele tinha estrangulado, que o perdoa e que o ajuda. É uma coisa maravilhosa, mas ele que pede. Então, eu descobri o seguinte: na lei de Deus, que tudo se encaixa, você também é arquiteto da tua trajetória. Quer coisa melhor do que isso? E você precisa medir a dor que você aguenta. Qual é a maior dor? A moral ou a física? Uma vez eu perguntei para a Lúcia Moreira: Lúcia, qual é a maior dor? A moral ou a física? Ela: olha, para mim a moral, porque eu sou dentista. Eu sou dentista. É o justo. Ah, tá. Ela disse: para mim é a moral, porque eu sou dentista. Aí quando ela falou: eu sou dentista, eu tive um problema na artéria dentária. Eu falei: meu Deus do céu, eu não sabia se a dor maior era minha moral ou era minha dor de dente. Aí ela disse assim: a moral, o dia que você tiver uma dor moral, você vai ver o que é bom para tosse. De uma para tosse tem xarope. Ela disse: mas não existe a pomadinha para a alma, nem o comprimidinho para o espírito doente, né? E aí a gente fica meditando sobre dor, né? E aí eu fico pensando, hoje aconteceu o que a gente poderia chamar, ou chamamos de uma tragédia. O que levou essa criatura a tomar essa atitude? Não vamos falar no caso, que a vibração está boa, não vamos cair com a vibração, né? Mas descobriu-se que era uma criatura que estava sozinha, sofrendo, tinha uma certa doença, né? Então, o que eu penso da vida, o que nós pensamos da vida, porque a gente se espírita é mole. O que você é? Sou espírita. Então, você espírita é. O que é o espiritismo? Aliás, eu brinco assim com todas, eu ajudo no estudo do livro dos espíritos, do livro dos médios, e eu sempre a turma nova, eu digo: quem é espírita aqui? Todo mundo levanta a mão. Eu acho bonito isso, todo mundo se querer ser espírita. O que é o espiritismo? Até hoje eu tenho dificuldade, eu brinco com ele, ninguém responde o que é o espiritismo. Não precisam responder. Pensem para vocês, mas eu vou traduzir um pouquinho para vocês, porque dá tempo. Espiritismo é uma ciência nova, não sou eu que estou dizendo, é Kardec, que vem mostrar através de provas irrefutáveis a ação de um mundo espiritual através do médium, com mensagens para o mundo material. Fica mais fácil assim, não fica? É porque a gente pergunta logo em seguida: o que é mediunidade?
Não é? Teve gente que já riu aqui porque ficou pensando, o que é mediunidade? É a capacidade que a criatura tem de captar a mensagem do plano espiritual e trazer para o plano material. Mas a gente tem dificuldade de guardar isso. Por isso que é bom a gente começar a conhecer a nossa doutrina, entendendo o que ela é para nós. Quando a gente entende isso, a gente começa a traçar um caminho diferente. Aí você diz assim, bom, qual é o caminho que eu tenho que seguir para me melhorar? Aí ele falou aqui, primeiro você conheceu um pouco, né? Mas aí você começa, quando você se olha no espelho, é a coisa mais engraçada. Tem gente que diz assim, eu me penteio só olhando para o meu cabelo, que às vezes eu não tenho coragem de olhar para mim. Eu já olho para mim, eu vejo o cara feio de doer ali, mas que já está melhorando. Mas está melhorando em quê? Eu digo, não sei, mas eu já sou espírita e já estou melhorando. Eu já digo boa noite, já digo bom dia, vivo sorrindo, tudo igual um coco, mas estou rindo. A gente não sabe de que rir quando está sem dinheiro. Vai rir, porque o espírito é assim. Porque tudo na vida do espírito é desafio. E é bom ter, porque você viver uma vida sem desafio é uma monotonia total, né? E o espírita, ele é otimista, é engraçado isso. Ele vai a cada dia que passa, sob todos os pontos de vista, cada vez melhor. Qual é o espírita que não faz isso, que não vai assim? Então a gente precisa rever os conceitos. Mas a vida não é de sorriso. Conheci um vice-presidente que não era espírita. Ou se era, estava disfarçado. Mas uma coisa ele fazia direito. Ele era otimista e acreditava em Deus. Eu só esperei ele dizer assim, esse Deus que está dentro de mim me sustenta. É a força da minha vida. Se existe um mal que não vai ser curado, é porque ele sabe a necessidade que eu tenho de ter esses problemas. Quando eu estou duro, eu digo assim, ele quer saber se eu sou craque para dar a volta por cima. Como eu vou fazer? Não sei. Uma vez eu perguntei assim para o Altino. Altino, dinheiro. Ele disse assim, olha, falar de dinheiro é coisa rápida. Dinheiro não tem dono. Eu digo, olha, pega uma nota aí, está escrito o quê? Quem é o dono dessa nota aí? Eu falei, é verdade, o dinheiro não tem dono. Então o que você tem que fazer? Tomar? Não, porque quando está na tua mão, você é a dona. Quando está no meu bolso, o dono sou eu. Então eu posso ter quantos eu quiser. Basta que eu trabalhe para isso. Tenha confiança e tenha o otimismo. Então o espírita, ele precisa saber se ele é. Mas é muito difícil isso? Muito. Não é fácil. Então a gente precisa saber as respostas que dá o outro quando vem uma pergunta. Quem descobriu o Brasil? Todo mundo sabe, né? Mas às vezes faz de conta que foi uma pergunta muito difícil, né? Sei lá, me veio essa, que ninguém sabe quem descobriu o Brasil. Mas o orgulhoso diz assim, eu sei, mas não vou dizer. Não sabe, porque quem sabe fala. Mas ele prefere esconder que não sabe do que perguntar quem foi. Foi assim que eu aprendi as coisas, quando eu saí da minha vaidade, do meu orgulho. Mas você não é vaidoso? Não, sou a beça ainda. Mas eu descobri que quando eu ouço de você uma coisa que eu não sei, eu aprendo um pouco mais. E isso não me diminui. Muito ao contrário, me acrescenta e me aumenta. E aí você vai, o tempo vai passando, você vai percebendo que você vai somando conhecimento à tua vida. Essa é a ideia. Tudo isso que nós vamos entendendo da nossa vida e descobrindo uma coisa maravilhosa, que é o Evangelho, né? E aí? O Evangelho começa a apontar um caminho para nós. Essas narrações que nós tivemos agora, com essas criaturas todas, que hoje trabalhando bem, eles levaram um certo tempo até perceber que o planeta Terra, você tem que trabalhar em força contrária, dominante.
Você vem mal e tem que sair daqui bem. E aí, quando se descobriu que você melhorando o teu estado interior, aprendendo a abrir o teu coração para Jesus, que música linda, né? Abre a tua alma, você começa a ouvir mais e a falar menos besteira, você começa o amadurecimento espiritual. O amadurecimento espiritual, ele é com certeza aquilo que a gente vai aprender depois que desencarna. E olha só, a doutrina espírita ela é reveladora, porque ela diz assim para você: você tem um anjo da guarda. Só eu? Não, ela também, ele também, ela também, eu também, eu sou filho de Deus. Mas só tem um. Anjo da guarda só um. Mas aquele que você ajuda, você angaria a amizade do amigo espiritual dele para você também. E todas as dificuldades que você tem, até na tua vida difícil, você tem um espírito que te dá uma mãozinha para você crescer. É a coisa mais incrível. Você tem que fazer exatamente aquilo que você não está acostumado. Porque é muito difícil você ceder. E essa doutrina, ela é uma oficina de transformação de espírito. Ela faz lanternagem e pintura no teu espírito sem você perceber. E gozado que o dirigente da casa, ele já é habituado a perceber quem são aqueles que precisam de mais atenção. E começa a dar um empurrãozinho aqui, uma ajudinha ali, um serviço aqui, vai ali, conversa com aquele moço ali, fala para ele das situações que a vida nos traz e que as possibilidades que a gente tem de vencer as nossas dificuldades. Não é verdade? E você começa a falar um pouquinho aqui, ajudaria, olha, tem uns pacotes lá no caminhão para descer, para vir aqui para dentro. Aí você vai lá. Então ele começa a descobrir que na casa espírita você é aquela chave que abre todas as portas. Você faz tudo, é uma ferramenta de trabalho, não em benefício da casa, mas em benefício de você mesmo, beneficiando o outro. Estou chovendo no molhado, todo mundo já sabe disso. A arquitetura da vida, ela é projeto nosso. A partir do momento em que a gente descobre a vida. E naquele plano de lá, essa vida é espantosa. Eu trabalho num serviço dentro da casa espírita em que a gente se comunica com os espíritos, vulgarmente conhecido como desobsessão. Eu não gosto dessa palavra, mas é assim que funciona, né? Eu prefiro chamar de enfermagem espiritual. E os médiuns, eu acho médium uma coisa maravilhosa, né? Tem médium que diz assim: não gosto de ser médium. Ganha de presente a possibilidade do crescimento e não gosta. Como é que pode isso? Eu digo, gente, vocês veem coisas que a gente não vê. Teve uma no curso lá de orientação mediúnica em paz que disse assim: eu vim aqui para acabar com esse negócio de mediunidade, eu quero acabar com isso, eu não quero mais ter isso. Então, meu filho, você pode voltar, porque aqui não se cura não, muito ao contrário. Aqui a gente aprende a trabalhar com isso. Ela foi embora. Foi azeda, ainda saiu me xingando, né? Voltou 6 meses depois. Eu falei: voltou? Não consigo me livrar disso. Não vai se livrar. Isso, meu filho, é igual carrapato, gruda para sair, é difícil, só é morrer. Você quer morrer agora? Não, senhor, ninguém quer morrer naquela hora. Eu digo: então vamos começar a estudar. Está lá na minha sala trabalhando, é pequenininho, o espírito joga ela quase no teto. Eu digo: olha, tem que se educar, eu vou ajudando. Chegou um espírito por ela, ele disse assim para mim: um espírito bom, dizer que eu sou muito mal, ele dizendo para mim: eu sou mal, eu matei uma pessoa. E os espíritos que o tinham induzido estavam numa outra médium, e no outro médium, o resto era tudo prisioneiro dessa dupla. E ele não gozado, ele era respeitado pelo chefe, porque ele era muito católico.
há muito. E ele disse assim, ele chegou lá com o chicote na mão, fazendo assim, eu digo, que legal isso aí. Gozado, quem não vê, pensa que o médico está biruta, né? Ele está fazendo com a mão assim, mas a gente estava vendo que tinha um chicote na mão dele. Eu segurei a mão dele, tirei o chicote, o que é isso? Eu matei uma pessoa, que você também não morreu não, né? Aí ele ficou me olhando. Eu morri? Não, você não. Está falando comigo? Ele parou, olhou, aí os dois espíritos começaram a rir. Eu falei assim, na cara de pau, você foi induzido por essa dupla a fazer aquele mal feito. Aí os dois disseram, eu não fui. Então, o que eu quero dizer com essa história que eu estou contando? Ele descobriu a vida naquele momento. Eu estou vivo. Hoje você está vivo. O corpo é um acessório que a gente usa para o nosso progresso. Quer dizer que a gente não morre? Não é que a gente falou isso, falou besteira. A morte nunca existiu. Jesus, quando disse no seu evangelho, você que é católico, deve ter estudado Bíblia para lá e para cá. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou nos preparar lugar. Ele quis dizer o quê? E a gente não pensa nisso. A gente não pensa sobre isso. A gente vai vivendo a vida, as coisas acontecem, a gente vê um fenômeno, e aquilo para nós é corriqueiro, porque a gente trabalha com espíritos. Vocês podem não estar vendo, mas hoje nós estamos acompanhados de os videntes que me auxiliem se eu estiver meio contrário à situação, mas nós estamos repletos de criaturas acompanhando, que vieram para estudo também ouvir o que nós estamos trazendo, não como palestrante, mas como estudioso, estudador que procura melhorar cada vez mais o raciocínio, para cada vez mais trazer situações que venham colaborar com aquilo que a gente já sabe. Então, as nossas vidas, elas são formadas de acordo com a força que a gente faz para ir na direção da felicidade. E eu fico achando engraçado quando alguém diz assim, para ser feliz. Aí eu vou lá em Jesus, a felicidade não é desse mundo. Eu digo, eu acredito no que diz que para ser feliz, ou em Jesus que diz que a felicidade não é desse mundo? Aí fica difícil, né? Mas Leonel fala que você pode não ser feliz completamente, mas os teus momentos de felicidade têm que ser resguardados para que você saiba o que seja felicidade supernativa, né? Porque tem gente que tem medo da felicidade. Eu conheci uma senhora toda vez que eu penso dessa história, eu me lembro do meu irmão. Nós fomos fazer a visita, que a gente faz visita fraterna, era uma viúva, e ela estava lá, né, esperando a gente. Eu não paro de pensar no meu marido. Eu posso falar o nome dela, porque é amiga, isso não tem problema nenhum. Quando a Noemi olhou para o lado, ela teve a percepção de um espírito encostado na parede lá. Estava até de chapéu. Eu nunca tinha visto um espírito de chapéu. Aliás, em cores. Estava com uma camisa verde, de meia manga, encostando lá na parede. Eu falei, o seu marido, ele usava chapéu? Usava. E se ele viesse conversar com a senhora, Deus me livre. Ele lá e eu aqui. Mas a senhora não para de pensar nele? Não, mas pensar é uma coisa, vem a outra. Mas só porque ele desencarnou? O espírito saiu da parede e ficou em pé. E fomos jogar, lógico. Aí ele foi embora, coitado. Ele pensou que ele fosse amado. Mas ele não tinha ali um amor certeiro para ele, né? Então a gente fica pensando nisso. Será que se o espírito aparecer para a gente vai ter dúvida? Vai ter medo? Eu morro de medo. Não posso fazer nada. É de mim, da minha natureza, ter medo. E porque eu tenho medo, eles me poupam muito, não muito, né? Às vezes a gente vê coisa que, mas é do trabalho. Graças a Deus eu não sou vidente,
né? É coisa do trabalho. À medida que você trabalha naquele setor, é igual um arquiteto. Ele começa a fazer os primeiros desenhos, né? Ele vai mais ou menos, as linhas não saem muito boas, mas 20 anos depois da profissão, trabalhando direto, ele faz o risco até sem olhar no papel. Ele tá, você quer uma casa mais ou menos assim, aí já desenha a casa e te mostra. Aí o senhor diz assim, mas é exatamente isso que eu queria. Por quê? Ele começa a dar qualidade àquilo que ele está fazendo, né? Então, assim é o espírita trabalhador. Ele vai trabalhando, cantando, e eu estava assim, embalado na harmonia da música, né? E fiquei encantado de ver como é que a gente, deixa eu ver se tem alguém da primeira idade, não, só tem até a segunda idade, né? E depois a minha, que é a terceira, né? E como cantamos, né? Falei, caramba, gente, nossa, o que é o tempo, né? Ele passa, mas não desgasta. É uma maravilha isso. E aí, a gente estava falando nisso, vieram muitas coisas da nossa cabeça, e veio para nós encerrarmos a Dona Maria, lá da Posse. Ela, eu não sei se essa acho que você não conhece dessa história. Ela era jovenzinha com os pais, cuidava dos pais e não se casou. E ela era louca para ter filhos. Ela tinha uma vontade de ter filhos. Os pais velhinhos desencarnaram e ficou ela sozinha, numa casa média. Obrigado. Numa casa média e lá, na dela. E as nossas atitudes também trazem paz àqueles desencarnados pelas nossas boa vontade, auxílio, tudo que a gente possa fazer de bem ao próximo. E ela comprava pão de manhã, como toda criatura faz, né? A não ser o arquimilionário que manda jarbas e lá, todo mordomo chama jarbas, né? Vai lá comprar o pão para mim, mas o normal vai lá comprar o pão, o jornal. E ela ia comprar o leite e o pão para tomar café de manhã. E conversando com a dona da padaria, a dona da padaria disse, meu marido, você está bem? Eu estou bem, eu estou muito triste, estou muito sozinho, eu queria muito ter casado, ter filhos. Aí a dona da padaria disse, tá bom, isso aí. Não aconteceu, mas ainda pode acontecer, tem tempo. Ela ia para casa e tal. Naquele dia, um carro furou o pneu na porta da casa dela. O cara abriu a porta, olhou, aí ela estava na janela, posso lhe ajudar? Aí ele olhou, não, eu acho que eu resolvo isso. Quando ele abriu a porta-mala, não tinha o macaco, ela saiu, foi lá pedir um vizinho e tal, criaram uma certa amizade. Todo mundo vai pensar assim, se casaram e tiveram filhos e foram felizes para sempre. Nada disso, ficaram só amigos. Nessa noite, no dia seguinte, ela vai na padaria, abre a porta, um cestinho na porta dela, um bebezinho recém-nascido lá na porta dela. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, esse é meu, ninguém casca, né? Puxou o neném para dentro e, né, achou aquilo maravilhoso, foi na farmácia, comprou fralda, comprou uma madeira e tal, né? Trouxe. E dali 3, 4 dias amamentando o neném, escuta um toque na porta. Quando ela abre a porta, tem 2. Para vocês terem uma ideia, a gente não é muito longe por causa do horário. No final do mês já tinham 9. Viu só como é que ela não foi feliz? E aí começa o problema. Porque veio gente de 4 anos, veio de 5, veio de 2, veio de 1, veio de 0. E ela com aquele problema todo ali, mas ela disse, já que vieram, vamos tratar deles. Ela pede ajuda a uma senhora que estava passando por ali, pedindo a ela um pouco de comida. Ela disse, olha, comida eu não posso dar não, mas trabalho tem. E aí da comida que a gente come, a senhora come também.
A dona estava com mais 2 neném no colo. Entrou na casa e ficou morando lá. E a dona também se desdobrava, né? Ajudava. Um dia a situação ficou feia, porque aí o dinheiro que ela ganhava dos pais já não dava para comprar alimento. Aquele moço que tinha furado o pneu lá, voltou lá. Até hoje eu não sei o que aquele camarada fazia lá. Não era olho nela, porque senão ele teria voltado mais vezes, né? Ele voltou lá e encontrou com ela na padaria. Está comprando 10 pães? Meu senhor, são 18 bocas para alimentar. E 10 não dá, mas o dinheiro não dá para comprar mais pão, não. Mais 10 pães ajuda? Ora aí, muito. E ele, então ela levou 20 pães. E ele disse: o pastor, a senhora se incomoda que eu acompanhe? Não, foram para lá. Quando ele abriu a porta, ele ficou: mas meu Deus, que isso? E o leite? Não dá, o dobro de leite não dá. Ele voltou para o leite, foi aquele negócio. Resultado, ele ficou ajudando a ela a cuidar dos filhos. E a coisa foi andando, né? Teve época que era uma dificuldade. Conta a história que ela um dia saiu para variar comida no meio do caminho. Chegou numa rua que tem acima de Nova Iguaçu, que é uma encruzilhada ali, estava arranhando um despacho. Adivinha o que tinha naquele despacho? Um frango com farofa, indispensável. Uma quiabada maravilhosa. Ela ficou olhando para aquilo, ela disse: meu Deus, isso dá para alimentar o grupo toda manhã? Não, você fez de rogada não, para os meus tudo. Dá licença, não é assim que a gente fala mesmo. Dá licença, senhor. Recolheu o despacho e levou para casa. Aí o povo está rindo é porque ele conhece. Exato. Ainda bem que não sou eu que estou falando, é ele. Mas essa história é boa. Mas isso aconteceu, foi verídico. Aí levou para casa o material, né? No dia seguinte tinha comida para todo mundo. E ela ficou tranquila, rezava. Ela era uma pessoa que rezava, mas não tinha uma fé religiosa. Passaram-se os dias, as coisas foram tendo um equilíbrio, voltou de novo a dificuldade. Quando veio a dificuldade, ela voltou lá na encruzilhada, estava lá a comida. E dessa vez não tinha pouca não, tinha muita. Não tinha um franguinho só não, tinha uns 5, 6. Ela disse: bom, o pessoal deve saber que na casa é muita gente, né? E recolheu tudo. Olha, no dia seguinte ela fez quentinha para vender numa construção de dinheiro. Ela ainda fez uma graninha. E os anos foram passando, né? Eles foram para a escola, se formaram. Uns foram médicos, advogados. Ela ficou velhinha. E um dos filhos dela disse assim: mamãe, não está na hora da senhora descansar um pouco? Eu disse: meu filho, eu não tenho para onde ir. Mas a senhora não tem uns parentes lá em Vila Velha, no Espírito Santo? Né? Ela disse: bem lembrado, nem me lembrava mais dele. Será que ele já morreu? Escreveu uma carta para ele, veio a resposta e um convite para ela ir passar uns dias lá. Eram todos espíritas. E ela foi. Chegou lá exatamente na hora deles irem para o centro. E Maria, você chegou bem, vai com a gente para o centro espírita. Ela: centro espírita? Que é isso? Não, você vai com a gente. Aí ela foi, sentou lá no finalzinho, lá na última cadeira, e a palestra correu, maravilhosa. E ela ficou encantada de toda aquela palestra. No final, como acontece em toda a casa espírita, algumas pelo menos, veio a palavra do plano espiritual através do médico da casa. E ele fala com a auxiliar que estava do lado dela: chama a Maria para vir para cá. Aí a auxiliar diz assim: quem é Maria? 10 mãos levantadas. Todo mundo é Maria, né? Aí o Espírito disse para ela assim: eu só quero uma, ela ficar lá atrás. A dona Maria lá de trás. Aí ela olhou para um lado e olhou para o outro: eu sou Maria, só tenho eu aqui de Maria.
Vem pra cá. Botaram uma cadeira assim do lado. E o Espírito pede que todos fiquem atentos à mensagem que ela ia receber. E sai o Espírito, e vem daqueles Espíritos que todo mundo conhece, aqueles Espíritos que você falou que todo mundo conhece, vem o Espírito se manifesta no médico. Vem a senhora fez a gente ter muita raiva no início, mas de que vocês estão falando? A senhora se lembra daquele dia que a senhora foi lá na encruzilhada e pegou nossa comida? A primeira vez? Ela disse: me lembra de uma necessidade grande. Nós íamos lhe obsidiar, mas resolvemos segui-la. E quando chegamos na sua casa, quem nós vimos na sua casa sendo cuidado pela senhora? As nossas mães, nossos irmãos, nossos parentes, cuidados pela senhora. E vimos a sua dificuldade. A senhora não percebeu que a comida tinha aumentado lá na encruzilhada? Era exatamente para ajudar. E o seu comportamento nos trouxe uma certeza: precisávamos estar juntos para me dar uma mãozinha. Por isso, a sua atitude nos trouxe até aqui. Hoje eu estou conhecendo uma casa espírita, entendendo de vida e sabendo quais foram os meus erros. Tenho a liberdade de fazer o que eu quero, mas tudo aquilo que eu faço de ruim é a semente que vai brotar no futuro de ruim para mim. Por isso o nosso plantio começou a ser bom desde aquele dia que nós te conhecemos. E você não falhou conosco, cuidou dos nossos, tratou com carinho, teve esmero com todos os nossos parentes. Por isso nós te agradecemos. Hoje a gente conhece o trabalho. Hoje a gente sabe que a vida não é pura e simplesmente atrapalhar, brincar, fazer mal, mas acima de tudo, cuidar daqueles que são nossos e cuidar de nós mesmos, porque somos aqueles que vão ajudar no futuro o trabalho desse que vocês chamam de Cristo. E foi através desse seu trabalho que nós começamos a mexer na nossa vida. E aí, Victor Hugo diz assim, só um trechinho que já está. Aí a gente, Victor Hugo diz assim, que é só um trechinho que já está no fim. A ignorância e a descrença em torno da imortalidade. Deixa eu recomeçar de novo porque eu estou chegando. A ignorância e a descrença em torno da imortalidade do espírito e suas sucessivas reencarnações respondem pelos inconfessáveis crimes e indignidades que se permitem às criaturas humanas. Por a gente não saber, a gente pratica. Parassem para pensar nas leis que regem os destinos humanos, nas tragédias dolorosas do dia a dia, nas terríveis aflições que vergastam os seres terrestres, e compreenderiam que ninguém foge dos seus atos, sendo que eles se transformam em modeladores do seu futuro, colheita obrigatória da ensementação realizada no solo das experiências carnais. Meus irmãos, a duração do nosso sofrimento tem exatamente a duração das nossas compreensões. Ela é, com certeza, depois do aviso, por isso que falamos do espiritismo, da possibilidade de comunicação, dos avisos, dos sonhos, das premonições, para a gente ficar desperto, para a gente ficar atento. Às vezes a gente comete um ato falho impensadamente, porque temos o hábito de fazer as coisas atabalhoadamente. Não medimos, não meditamos, o nosso sentimento está ferido e a gente responde de qualquer maneira, como se o outro tivesse culpa do nosso sofrimento, quando na grande verdade nós somos o que produzimos isso. Então,
Agradável aos olhos do mundo é a palavra branda que acalma o furor, como está em Provérbios de Salomão. Jesus, ele deixa no Evangelho, no Antigo Testamento, as grandes frases que a gente precisa estar atento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não somos mais escravos. Em compensação, ele diz também: não terás outros deuses diante de ti, e não farás para ti imagens de esculturas, nem vais a adorar, porque eu cubro todas as necessidades da tua vida e do teu sentimento e do teu coração. A gente teria 1000 lições de vida, de trabalho, de tarefa, mas essa duração das penas chamou a minha atenção profundamente, porque às vezes a gente vem numa tristeza, medita para os outros, fala para os outros e não fala para si, e a gente às vezes não percebe que o que está sobre o teu domínio, teu controle, e você não percebe que está, é um desafio que Deus te dá para você aprender a crescer. E aí, a gente precisa de ferramentas. Quantas vezes eu faço minha prece por dia? Quantas vezes eu penso na casa espírita quando estou lá fora? Quantas horas do dia eu sou médium? Como eu olho para o meu semelhante? Como eu falo com aquele que eu acho que tem menos valia? Eu acho que tem menos valia do que eu. Precisamos meditar nisso, porque já estamos no caminho da felicidade. Graças a Deus, aqui ninguém vai para o grau. Aqui está todo mundo livre do grau. Aí uma vez o menino disse assim, para encerrar, já falei demais: ué, como é que sabe que a gente não vai para o grau? Perda de tempo. Você passa 30 anos numa casa espírita e depois vai para o grau, fazer o que lá? Não vai fazer igual aquele camarada que foi para o inferno. Não sei se vocês sabem essa para a gente encerrar, né? O cara disse: ó, esse cara tem que ir para o inferno. Aí o senhor perguntou, deixa ele ir. O cara era um servidor do Cristo, mas foi para o inferno. Chegou lá no inferno, o diabo perguntou: quem é esse camarada aí? Isso aí é o camarada que veio lá de cima, veio para cá. Então, olha, bota ele lá naquele painel, lá naquele galpão dos fundos. Eu quero ver esse camarada não. Quando ele chegou lá no galpão, tudo sujo, tudo mal lavado, todo mundo doente lá, ele coçou a cabeça e disse: isso aqui precisa melhorar. Pegou a vassoura, saiu varrendo, lavou o lençol de cama, melhorou os travesseiros, fez a curativa de todo mundo, e todo mundo começou a sorrir. Aí o secretário do maioral lá disse assim: esse cara precisa sair daqui, está todo mundo feliz. O inferno não é para felicidade. E nós podemos fazer isso na nossa vida. Limpar em torno de nós com o pensamento e agradecer a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, por tudo que me oferece. Obrigado, Jesus, por essa luz do Evangelho que ilumina meus caminhos. Obrigado, Senhor. Por ela, a minha família, que já cresceu demais até, né? Nós somos a nossa família. Eu não vou dizer assim, vocês são minha família. Nós somos a nossa família. E que vantagem que eu levo nisso? Todo mundo riu de algumas coisas que eu falei. Não é para eu ser feliz? Então que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Ele já faz tudo isso. A gente precisa se sentir protegido. Nos deu, aí sim, muita força. E Jesus nos deu muita força na graça de Deus. Muita paz.